No bairro de San Telmo, Buenos Aires, existe um prédio Art Deco construído em 1934 que abriga um dos segredos mais perturbadores da Argentina. O apartamento 4F permaneceu vazio por 67 anos até 2018, quando uma empresa imobiliária decidiu renová-lo e colocá-lo no mercado. Durante a reforma, os trabalhadores encontraram algo atrás das paredes. 23 cartas nunca enviadas, todas endereçadas à minha querida Valentina, todas escritas pela mesma mão trêmula, todas datadas entre 1951 e 1952, e todas descrevendo em detalhes como o autor estava sendo lentamente assassinado por a coisa que vive nas paredes. O autor das cartas foi identificado como Ernesto Vargas, um jornalista de 34 anos que se mudou para o 4F em março de 1951 com sua esposa Valentina. 3 meses depois, Ernesto foi encontrado morto no apartamento, aparentemente de um ataque cardíaco. Valentina havia desaparecido e nunca foi encontrada. O caso foi arquivado como possível homicídio seguido de fuga, mas sem corpo ou evidências, nada foi provado. As cartas contam outra história. Uma história que Marina Flores, uma desenvolvedora imobiliária de 38 anos, estava prestes a reviver. Marina comprou o 4F renovado em maio de 2018 por um preço incrivelmente baixo. A imobiliária foi estranhamente evasiva sobre a história do apartamento, mas Marina estava desesperada. Seu casamento havia acabado. Ela precisava de um recomeço, e o 4F era perfeito. 2 quartos, janelas amplas, teto alto com molduras originais e uma vista privilegiada de San Telmo. Na primeira semana, tudo foi maravilhoso. Marina amava o apartamento, amava como a luz entrava pela manhã, amava os pisos de parquet antigo, amava a sensação de história nas paredes. Mas então começaram os sussurros. No início, pensou que fossem os vizinhos. Vozes abafadas que ela não conseguia entender, vindas de algum lugar próximo, mas não identificável. Perguntou aos moradores dos apartamentos adjacentes, 4E e 4G, se eles estavam ouvindo vozes também. Ambos olharam para ela estranhamente e disseram que não. Mas o apartamento do meio está vazio há décadas, disse a senhora idosa do 4E. Você é a primeira pessoa que conheço que realmente se mudou para lá. Como assim décadas? A imobiliária disse que estava recém-renovado para a venda. Marina protestou. A idosa apenas balançou a cabeça. Eles tentam vender esse apartamento há anos, querida. Sempre renovam. Ninguém fica. Ninguém nunca fica mais que 3 meses. Aquela noite, Marina investigou. Sentada em seu laptop na sala, descobriu os registros de Ernesto e Valentina e, através de um processo de pedido de informações, conseguiu acesso a digitalizações das cartas encontradas durante a última renovação. O que leu fez seu sangue gelar. Primeira carta, 15 de março de 1951. Minha querida Valentina, você acha que estou ficando louco, mas juro que há algo de errado com essas paredes. À noite, ouço sussurros. Você diz que é o vento nos canos, mas eu sei o que ouço. São vozes. E elas dizem meu nome. Quinta carta, 2 de abril de 1951. Ela não acredita em mim, mas agora não são apenas vozes. Vi movimentos nas sombras dos cantos, sombras que não correspondem a nada real. E quando coloco a mão na parede do quarto, juro que sinto algo pulsando do outro lado, como um coração, como se a parede estivesse viva. 12ª carta, 27 de maio de 1951. Valentina está diferente. Ela fica de pé no meio da noite, apenas parada na sala, de frente para a parede. Quando a acordo, ela não se lembra. E suas mãos, há marcas escuras sob suas unhas, como se ela tivesse arranhado algo. Mas nossas paredes estão perfeitamente lisas. A última carta, 14 de junho de 1951, estava manchada com algo escuro. Testes provaram ser sangue. Ela não é mais ela. A coisa nas paredes a pegou. Eu vejo agora. Quando ela pensa que não estou olhando, sua cabeça se vira em ângulos impossíveis. Seus olhos ficam completamente pretos. E ela sorri para as paredes como se estivesse tendo uma conversa silenciosa com elas. Tentei levar Valentina ao médico, mas ela se recusou.
Ela disse com aquela voz que não é mais a dela. O médico não pode me ajudar. Eu estou em casa agora. Você também vai ficar. Todos vão ficar. Esta noite vou tentar forçá-la a sair. Se você está lendo isto, Valentina, minha verdadeira Valentina, por favor, saiba que eu tentei salvá-la. Eu tentei salvar a nós dois de... A carta terminava abruptamente com as últimas palavras se arrastando pela página em um borrão. Marina fechou o laptop, tremendo. Era quase meia-noite. O apartamento estava silencioso, mas aquele silêncio parecia carregado, expectante. E então ela ouviu sussurros, claros desta vez, vindos da parede à sua esquerda, a parede que separava sua sala do quarto. Ela se aproximou devagar, pressionou seu ouvido contra a parede fria. Os sussurros ficaram mais altos, mas ainda ininteligíveis, uma cacofonia de vozes sobrepostas, homens e mulheres, falando todos ao mesmo tempo em diferentes idiomas e épocas. E então, emergindo da massa de vozes, uma mulher falando em espanhol claro. Ele tentou nos levar, tentou nos tirar de casa, mas nós pertencemos aqui. Sempre pertencemos, e agora ele também pertence. Marina se afastou da parede, seu coração disparado. Isso era loucura. Ela estava deixando aquelas cartas antigas a afetarem. Decidiu tomar um calmante e ir dormir. Mas quando se virou para ir ao quarto, viu algo que fez suas pernas fraquejarem. Na parede oposta, a parede que minutos atrás estava impecavelmente branca e lisa, havia agora marcas, arranhões. Centenas deles, como se alguém tivesse usado as unhas para raspar a superfície repetidamente. E no centro dos arranhões, escrito em algo escuro que brilhava úmido à luz, "Fique". Marina correu para a porta, tentou abrir. A tranca estava emperrada. Ela puxou com força, o pânico crescendo. A fechadura finalmente cedeu e ela saiu correndo para o corredor, descendo as escadas. Ficou no lobby do prédio até o amanhecer, sentada em um canto, abraçando os joelhos. Pela manhã, armada com luz do dia e racionalidade, Marina voltou ao 4F com um vizinho. As marcas na parede haviam desaparecido. A superfície estava perfeita, como se nada tivesse acontecido. O vizinho a olhou com preocupação. "Você está bem? Talvez esteja trabalhando demais." Marina não disse nada. O que ela poderia dizer? Mas ela não saiu. Ainda não. Ela havia investido tudo neste apartamento. Decidiu que ficaria, mas instalaria câmeras de segurança por todo o apartamento. Se algo estava acontecendo, ela provaria. Na noite seguinte, às 23h47, todas as câmeras capturaram o mesmo fenômeno simultaneamente, as paredes ondulando. Como água, a superfície sólida do gesso se movendo em ondas, e atrás da camada superficial, formas pressionando de dentro para fora. Mãos, rostos, corpo inteiros tentando emergir da própria estrutura do apartamento. Marina assistiu tudo em tempo real no monitor, gelada de horror. E então a câmera do quarto mostrou algo que faria ela gritar. Uma mulher emergindo da parede. Não como um fantasma translúcido, mas com peso e substância real, puxando-se para fora do gesso como se estivesse escalando de dentro de um líquido denso. A mulher vestia um conjunto dos anos 50, seu cabelo estava perfeitamente arrumado. E quando ela finalmente se libertou completamente da parede e ficou de pé no quarto, ela era completamente sólida, real. Era Valentina Vargas. Marina sabia porque havia visto fotos dela nos registros. Mas havia algo profundamente errado. Seus movimentos eram rígidos, mecânicos. E quando ela virou o rosto para a câmera, seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas. E sua boca se abriu em um sorriso que era amplo demais, cheio de dentes demais. A figura começou a caminhar pelo apartamento, checando cada cômodo, como se estivesse inspecionando algo. Marina estava escondida no banheiro, assistindo pelo celular conectado às câmeras, uma mão sobre a boca para sufocar sua respiração. A Valentina Coisa parou na sala, exatamente onde Marina havia estado minutos antes. Ela inclinou a cabeça, farejando o ar como um animal. Então falou, não com uma voz, mas com muitas vozes sobrepostas. "Nova moradora, bem-vinda.
Você vai ficar desta vez? Por favor, fique. Há tanto espaço nas paredes, tanto espaço para mais. Marina viu na tela como outras figuras começaram a emergir. Um homem de terno dos anos 50, Ernesto. Uma criança vestida como da década de 1940. Um casal idoso com roupas dos anos 30. Todos emergindo das diferentes paredes, todos com aqueles mesmos olhos brancos e mortos. Todos sorrindo aqueles sorrisos impossíveis. Eles se reuniram na sala, ficando em círculo, e começaram a bater palmas devagar, ritmicamente, como se estivessem convidando Marina para uma dança macabra. O som ecoava pelo apartamento, palmas que vinham não apenas das figuras, mas das próprias paredes, como se o prédio inteiro estivesse aplaudindo. Marina sabia que precisava sair. Agora, ela abriu a porta do banheiro silenciosamente e começou a se mover em direção à saída. Mas quando chegou à sala, as figuras haviam desaparecido. O apartamento estava vazio e silencioso novamente. Ela correu para a porta da frente, mas quando sua mão tocou a maçaneta, todas as luzes se apagaram. Na escuridão completa, ela ouviu respirações ao seu redor. Múltiplas respirações, cercando-a. E então, bem ao seu ouvido, a voz de Valentina sussurrou: "Você não pode sair, nós não deixamos. É tão solitário nas paredes. Tão frio, tão escuro. Precisamos de calor, precisamos de vida. Você vai nos dar sua vida, e então você vai ficar conosco para sempre, nas paredes, esperando, sempre esperando pelo próximo." Marina sentiu mãos, frias, impossíveis, tocando-a, puxando-a. Ela gritou, se debateu, e em seu pânico, conseguiu girar a maçaneta. A porta se abriu, e ela caiu no corredor. Rastejou, depois correu, nunca olhando para trás, descendo as escadas aos tropeções. Ela nunca mais voltou ao 4F. Abandonou tudo, seus móveis, suas roupas, sua vida inteira ainda dentro daquele apartamento. A imobiliária tentou contatá-la sobre o contrato, mas Marina desapareceu. Mudou-se para outra cidade, mudou de número. Mas há algo que a assombra até hoje. 2 meses após fugir, ela recebeu um pacote. Dentro estava uma carta, escrita em papel antigo amarelado, com uma caligrafia que ela reconheceu das cartas de Ernesto. A carta dizia simplesmente: "Querida Marina, bem-vinda à nossa família. Você pode ter saído fisicamente, mas deixou algo para trás. Parte de você ficou conosco, nas paredes. E toda noite, às 23h47, essa parte sua chama o resto de você de volta. Um dia, você vai atender. Todos eventualmente atendem. Com amor eterno, os moradores do 4F." Marina queimou a carta, mas a verdade contida nela a persegue. Porque todas as noites, exatamente às 23h47, não importa onde ela esteja, ela ouve sussurros. E às vezes, quando olha para paredes lisas e vazias, vê sombras se movendo dentro delas. Sombras que se parecem com ela mesma, presa, batendo do outro lado, tentando voltar. O apartamento 4F está atualmente listado para aluguel novamente. A imobiliária não menciona sua história. Um jovem casal está programado para se mudar no próximo mês. E nas paredes do apartamento vazio, se você pressionasse seu ouvido contra elas, poderia ouvir sussurros de boas-vindas e risadas ansiosas, e o som de muitas mãos aplaudindo lentamente, esperando por novos moradores que nunca, jamais, conseguirão sair.